Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Hoje eu quero pregar homenagem às mães. Eu quero falar sobre uma mulher. Quero falar sobre Rainha Esther, Hadassa. Hadassa, você sabia que o nome de Esther é o nome de uma planta? Esther, ela recebe o nome de Esther depois pelo povo babilônico. Ela se torna Esther, Rainha Esther. Esther quer dizer estrela. Ela foi tida como uma grande deusa, né? Semelhança de algo sublime. Então eles a chamou de estrela, Esther. Mas o nome de Esther no hebraico era Hadassa, ou Hadassa, quem você quiser pronunciar. Hadassa quer dizer nome de uma planta, da murta, uma planta. Interessante que Jesus ele fala sobre a gente ser árvore e ser fruto, né? A Bíblia diz que Jesus disse assim que ele conhece a árvore pelos frutos. Mas muitas vezes a gente não para pensar sobre a árvore, a natureza da árvore, a originalidade da árvore. Você sabia? Olha aqui para mim. Você sabia? Apóstolo, você está falando de Esther, você está falando sobre árvore, sobre planta. Eu quero hoje fazer uma mistura santa, mas eu quero falar sobre construir nos pilares da fé. Eu quero falar sobre os pilares da fé hoje. Mas você vai falar sobre Esther, os pilares da fé? Sim. Eu quero te chamar um pouco hoje para entender um pouco de um evangelho. Se prega hoje um evangelho muito pobre no nosso país. Isso tem me preocupado muito. Eu tenho sido até redundante nisso. Se prega hoje um evangelho muito pequeno, irmãos. O evangelho que se prega prosperidade somente, ele é muito pequeno. Ele é muito medíocre. Ele é muito pequeno. O ministério de cura só é um ministério muito pequeno, muito sem significado, porque existem coisas maiores na nossa vida do que uma cura, do que um bem-estar. A Bíblia diz assim que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? O que adianta termos grandes coisas na terra e não termos nada no céu? O que te adianta a mim e a você? E eu quero falar hoje sobre uma mulher chamada Hadassa, planta. O nome dela, Hadassa, significa planta, murta. E Jesus ele fala sobre a árvore, que você conhece a árvore pelo fruto. Agora eu quero te dizer o seguinte: você sabia que você define o potencial de uma árvore, a capacidade de uma árvore, derivado do lugar que ela está? O fruto de uma árvore está mais relacionado ao lugar do que a árvore. Quando você chega em uma terra de cultura, a terra é boa, tem água. O que acontece ali, pastor Benedito? Você é da fazenda, mexeu com fazenda há muito tempo, você conhece da terra. O que acontece lá? Produz bem, a árvore é forte. A aroeira dá em terra ruim? Não. O fruto e a potencialidade da árvore está mais ligada ao lugar que ela está, do que ao nome dela, do que a ela mesma. Não adianta você pegar um pé de aroeira e colocar em uma terra árida, uma terra sem potencial, ela não vai virar aroeira. Não adianta você pegar uma árvore, a mais bonita, do fruto que você mais gosta, e tirar ela do lugar, da potencialidade dela, e levar para outro lugar,
ela não vai produzir, Marcos. Então o fruto está ligado à árvore, mas a árvore está ligada ao lugar. Eu começo essa mensagem hoje. Hoje eu não vou gritar, não vou pular. Eu quero conversar com a igreja hoje. Tem muitos dias que eu não prego para vocês, muitos domingos. Já tem mais de mês, quase. Eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero convidar vocês a entender os pilares da fé, construir nos pilares. E hoje eu busquei uma mulher para honrar o Dia das Mães, porque muitos passaram por dias difíceis. Olhe para mim, muitos viveram dias tempestuosos, homens, mulheres. Sim, Noé viveu, Abraão viveu dias difíceis, Daniel viveu, Neemias viveu, Paulo viveu, e aí vai. Mas também muitas mulheres viveram dias difíceis, Sara. Mas hoje eu quero falar sobre Hadassa, sobre Esther. Porque quando eu olho para Esther, eu vejo que aquela garota, ela não se transformou em rainha por acaso. Ela não construiu a sua história em coisas pequenas. A história de Esther foi uma história grande. Primeiro, mudou a sua vida. Segundo, mudou a vida do seu povo. Terceiro, deixou um legado tão grande que despertou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Então essa jovem menina, ela fez história da linhagem de Benjamim. Hadassa era uma benjamita, de Benjamim, da tribo de Benjamim. Benjamim é o último filho de Jacó, aquele que quando Jacó o pega, a mãe o chama de maldição, de Benoni. Mas Jacó disse: não é Benoni, é Benjamim. Ele é o filho da minha mão direita. Ele é o filho da bênção. Essa menina vem desta tribo. Ela é desta geração, dessa tribo. Ela faz parte de Benjamim, prima de Mordecai. Esther, ela teve uma história muito difícil. Mas vamos para Romanos 8. Verso 18, para mim entrar na mensagem, não vou pregar muito, prometo aos irmãos. Mas eu quero hoje que você saia daqui com o teu coração edificado. Fala assim para o teu irmão, diz: Deus vai te edificar hoje. Mais forte, diz: Deus vai falar muito contigo hoje. Olha o que diz Romanos 8, 18, diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Oh, glória! Olha que palavra que o apóstolo diz. Um homem que sabia o que era caluniar, perseguir, mas depois ele soube o que era padecer. Ele conhece os dois lados da moeda. Ele conhece os dois lados do sistema operante nesse mundo. O sistema que é dirigido pelo Satanás e o sistema dirigido pelo Espírito de Deus. E Paulo, ele chega a uma conclusão. Ele diz: o sofrimento do tempo presente não há se comparar à glória de Deus que será revelada em nós. Fala para o teu irmão, diz: Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Mais forte, diga para o teu irmão, diz: Deus tem pensamentos grandes a teu respeito. Muitas pessoas dizem: mas apóstolo, a minha vida. Olhe, não olhe para a tua vida, olhe para os pensamentos que Deus tem ao teu respeito. E quando eu olho para isso, nada melhor do que um dia após o outro dia.
Se até hoje muitas coisas estão difíceis, mas eu quero dizer para você, está chegando um dia que Deus vai manifestar na tua vida e os teus inimigos cairão diante de ti. É o que Paulo diz, e Paulo diz que o dia que o Senhor manifestar em nós, os dias ruins não se comparará com aquele que o Senhor nos colocará dentro dele, Marcos. Os seus dias ruins, Marcos, não se compara com o dia do Senhor, quando ele chega e diz: Marcos, hoje eu começo a obra na tua vida. E então você começa a viver o dia da obra de Deus. Você olha para os dias difíceis, evangelista Jane, e não se compara a alegria do dia que Deus trabalha na tua vida, e que dia que Deus se manifesta na tua vida. Paulo não está dizendo sobre o céu, Paulo está dizendo na terra. E Paulo diz que o nosso sofrimento não se compara com a porção que Deus tem para mim e para você. Quando você entendem isso, diz glória a Deus. Eu disse que hoje eu estou pronto para pregar. Falei que ia falar com vocês, não estou aguentando, estou pregando. Amado, entenda uma coisa na tua vida: a ardente expectativa da criação, verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Olhe para mim. A criação, o céu, os anjos, Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele está aguardando. Eles estão aguardando a manifestação sua. É isso que a Bíblia está dizendo. O céu está parado esperando o dia que você vai se manifestar. Algo vai acontecer através de você. Aquele que se aproxima de Deus, ele não se torna ninguém, ele se torna alguém. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Deus, ele começa dizendo, olha que esse texto é tremendo, irmãos. Há uma revelação que vai acontecer na sua vida. O céu está aguardando isso. O céu pensa nisso. O céu está investindo nisso. Algo vai acontecer através da tua vida. Quando o evangelho me alcançou, há 20 e tantos anos atrás, há 27 anos atrás, o Senhor, quando me alcançou, tinha uma expectativa ao meu respeito, da minha manifestação, do que eu ia produzir. Olhe para mim, você é alguém produtivo. Fala para o teu irmão que está do teu lado, diz: você é produtivo. Fala assim para o teu irmão, diz: o céu está esperando a tua produtividade. Mais forte, diga para ele: o céu está aguardando a tua produtividade. Por isso que diz a Bíblia, existe um rio que brota no trono de Deus, aonde ele passa, as suas margens, tudo dá fruto. Quem entende isso diz glória a Deus. Diz: apóstolo, e a minha vida? Aguarda que vai acontecer. É o que eu quero falar com você hoje, os pilares da fé. Construir nesses pilares. Primeiro eu estou dizendo para você sobre a promessa, sobre o que há, uma expectativa ao seu respeito, do que você pode ser, do que você pode tornar, do que o céu quer que você torne. Porque muita gente diz assim: eu não sou ninguém, eu não posso, eu não dou conta. Olha o verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Verso 21: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olhe para mim, o Senhor vai te resgatar. Aonde você esteja, a tua família será resgatada. Do jeito que ela estiver, ela vai ser resgatada um dia pelo Senhor, porque o Senhor espera isso. O Senhor tem um propósito nisso. O Senhor vai fazer grandes coisas. Por isso Paulo diz para o carcereiro: olha, crê no Senhor. E a promessa não é só para ti, mas é para toda a tua família.
Eu quero te dizer algo nessa noite, querido. Olha o verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Fala assim para o teu irmão: quem tem esperança? Pergunta para ele: você tem esperança, irmão? Fala assim: você tem esperança, irmão? Que você vai morar no céu? Você tem esperança que Deus vai fazer algo tremendo na tua casa? Você tem esperança da salvação da tua família? Você tem esperança que as coisas vão mudar na tua vida? Agora, esperança é algo que muitas vezes você não está vendo. E é por isso que você está esperando. Porque se você vê, você não está vendo. Não há esperança. E o Senhor nos chama para a esperança. O Senhor tem levantado um povo que espere nele. Um povo que confie nele. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora, como aguardar? Como aguardar com paciência? É aí que está. Que muitos não dão conta. Que muitos não conseguem. Que muitos não entendem. Que muitos não suportam. Que muitos não são confundidos. Que muitos desesperam. Que muitos perdem. Perdem por quê, apóstolo? Porque não guarda. Porque não aguarda. Porque não aguarda com paciência. Agora, como que eu aguardo com paciência aquilo que eu desejo? Quando eu volto para os pilares da fé. E como eu disse, hoje eu quero falar de Hadassah, a planta, a filha de Benjamim, a benjamita. Quem era Hadassah? Hadassah, prima de Mordecai, a Bíblia diz. A Bíblia não fala o nome dos pais de Hadassah. Eu vou pregar agora o capítulo 2, o capítulo 3, o 4, o 5 e o 6 de Esther. Não vou ler para ganhar tempo. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 2 de Esther, diz que houve uma oportunidade. A Bíblia diz que ali no reino onde Esther era escrava, os pais tinham sido mortos por aquele reino. Os pais tinham sido mortos pelo aquele reino. E ela vivia naquele reino distante, no reino babilônico. E a Bíblia diz que ali, na cidade de Suzã, no reino da Pérsia, a Bíblia diz que aquela menina teve uma oportunidade de tornar rainha. Porque a rainha daquele império se levanta e afronta seu esposo, e ele então a destitui do cargo de rainha. E surge uma oportunidade. Mas olha, amado, fala comigo assim: Deus tem me dado oportunidade. Fala assim para o irmão que está do seu lado, diz: Deus sempre te dará oportunidade. E é engraçado que a oportunidade sempre vem numa crise, vem numa dificuldade, vem numa problemeira lascada, vem numa canseira amarrada. Bicha está amarrada, parece que ela não solta, parece que ela não te larga, está amarrada a bicha. Mas a oportunidade está ali. Apóstolo, como que eu agarro uma oportunidade? Quando eu aprendo a construir nos pilares da fé. Eu vou falar de alguns hoje, não vou falar de todos, porque são muitos. Mas eu quero falar de 5. Primeiro pilar da fé. Sabe qual é, queridos? É a esperança com paciência. Sabe o que é uma esperança com paciência? É quando uma pessoa para de voltar ao passado. Quando uma pessoa
vence, rompe com o passado. Aquela judiinha, aquela garota, os pais tinham sido mortos. Aquela menina não tinha nada. Ela só tinha o primo Mordecai. E Mordecai era meio encrenqueiro. Ele era meio, batia de frente. O negócio não era fácil. Mas aquela menina foi criada pelo primo. A Bíblia não diz como que morreu os pais daquela menina. Mas olhe para mim. Primeira coisa que essa menina fez, ela voltou à palavra e ela entendeu a palavra. Ela não se apegou à dor. Ela não se pegou à revolta. Ela não se pegou ao sistema que causou a ela dificuldades. É isso que Cristo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Quem está escrito lá? Quem lembra? Se alguém, vamos lá, se alguém está em Cristo é nova, as coisas velhas, e tudo se fez. Michael, me ajuda aqui, vamos trabalhar com a Bíblia aqui, está pronto aí? Eu vou usar muito a Bíblia, então coloca para mim aqui, Isaías capítulo 43, verso 18 ao verso 21, põe aqui para mim. Olha o que diz a palavra do Senhor, em Isaías 43, verso 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19, eis que eu faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. 20, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. 21, fechando, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Olhe para mim, você quer construir com Deus? Primeira coisa que você precisa entender na tua vida, você tem que riscar o passado da tua vida. Teu passado de dor, teu passado de luta, teu passado de revolta, teu passado de doença, teu passado de dívida, teu passado de caos, teu passado de maldição. Primeira coisa, você tem que romper com o teu passado. Se você quer ver Deus trabalhar na tua vida, a primeira coisa que você faz, diz não ao passado. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Ah, mas eu era assim. Ah, eu tentei assim. Ah, eu até lutei assim. Esqueça isso. A Daça, a menina, a prima de Mordecai, ela não se apegou ao passado dela. Ela não se pegou à morte dos pais. Mordecai chegou àquela menina e disse: é a tua oportunidade. Chegou o teu dia. Você vai se transformar em rainha da Pérsia. E você vai ser usada para livrar o nosso povo. A Daça não olhou para o passado, a Daça não olhou para a luta, a Daça não olhou para o sofrimento, a Daça não olhou para os prejuízos que ela tinha na alma, na mente, no coração. A Daça disse para o primo: se é a minha oportunidade, então eu estou dentro. Se você quer ver Deus agir e te usar, se você quer ver o amanhã mudar na tua vida, se você quer ver a esperança se transformar em vitória, você precisa dizer não ao passado, não ao fracasso, não às crises, não às dificuldades, porque quem está com Deus, ele não caminha para trás. Deus nunca vai ao passado, Deus nunca volta ao passado, mas Deus é um Deus de hoje e um Deus de amanhã, é um Deus que projeta para frente, é um Deus que chama para caminhar. O nosso Deus é um Deus que coloca rio no ermo, é um Deus que coloca caminho no deserto, aonde não tem direção, aonde não tem futuro, aonde não tem rumo, aonde não tem jeito, aonde não tem como. Ele chega e ele dá a estrela da manhã, ele dá a direção, ele dá um H no horizonte, porque ele é Deus. Ele é Deus. E é difícil entender como Deus faz.
É difícil caminhar por onde Deus nos chama, porque muitas vezes Deus nos chama para caminhos difíceis. A Daça estava sendo chamada, pastor Benedito, para deitar na cama daqueles que mataram seus pais, daqueles que destruíram a sua família. Ela ia deitar, o seu marido seria aquele que perseguiu a sua família. Mas a Bíblia diz que aquela menina não olhou para o caminho, aquela menina não olhou para onde Deus ia colocar. Ela disse: Deus, eu estou aqui, faça de mim. Muitas vezes nós queremos que a nossa vida mude, mas queremos escolher os caminhos. Eu quero dizer para você, amado, primeira coisa, para você construir com Deus, você precisa dar uma sentença de não para o teu passado. Ah, mas o fulano falou isso, o Bertano falou aquilo, o cicrano, olhe para mim. Você está com o teu casamento em crise? Você quer ver teu casamento ir para um horizonte novo? Esqueça o passado. Esqueça o que a tua mulher te fez. Esqueça o que teu marido te fez. Esqueça o passado. Perdoe, libere. Esquecer o passado me leva ao perdão, me leva ao amor, me leva à vida com Deus, me leva à intimidade com o Senhor, me leva a ficar perto de Deus. A Daça, a menina que virou Esther, ela esqueceu o passado, ela desprendeu dos acontecimentos, ela se colocou à disposição. Ela diz: eu estou aqui, eu sou disponível, Mordecai. Eu vou para o harém do rei. Eu vou me colocar lá dentro. Lá dentro do harém houve perseguição, houve luta. Mas a Daça, Eudes, ela nunca voltou. Ela nem dizia quem ela era. Ela nem dizia que ela era judia. O primo disse: esqueça. Pense no hoje e pense no amanhã. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Você quer ver o seu dia melhorar? Você quer ver o amanhã de Deus chegar na tua vida? Desligue do passado. Desprenda da pequenez que você viveu. Desprenda da vergonha. Desprenda da dor. Desprenda do sofrimento. Volte para aquele que pode fazer grandes coisas na tua vida. Aquele que tem controle na tua vida, aquele que tem a dimensão de um dia extraordinário, o dia do extraordinário. Daniel viveu isso, José viveu isso, Abraão viveu isso, Noé viveu isso, o dia do extraordinário. Estevão viveu isto, Elias viveu isso, o dia do extraordinário, o dia que o carro do fogo chegou, o dia que os anjos desceram. Elias viveu o dia do extraordinário. Você precisa desprender do passado. Elias, para subir, ele teve que desprender. Eu quero te dizer em segundo lugar, porque eu preciso terminar essa palavra daqui a alguns minutos. Segundo, você precisa ter um coração de entrega. Deus só faz na vida daqueles que se entregam, daqueles que se rendem. A Bíblia diz que a Daça está no capítulo 2, se eu não me engano, no verso 18. Passou 12 meses se preparando, 12 meses se entregando para se apresentar diante do rei. 12 meses. 12. Não foi um dia, não foi um mês, não foi 2 meses, foi 12. Um ano. Um ano. Aquela jovem esqueceu o passado. Ela não esqueceu o passado por um dia. Ela não esqueceu o passado por um mês. Tem gente que só esquece o passado aqui na igreja. Tem gente que esquece o passado só até a próxima crise chegar, a próxima situação chegar. Você, querido, precisa esquecer o passado, se entregando. A Daça se entregou. Ela se entregou ao perfumista. Ela se entregou, ela era bela, ela era maravilhosa. Olhe para mim, tem gente que tem potencial demais. Tem gente que tem potencial extraordinário, mas nada acontece na vida dele.
Muita gente fala assim: ó, o apóstolo está pescando, está de boa. Não, irmão, até pescando eu pastoreio. Até em cima de uma canoa, a canoa indo, tocando, andando no meio do, rodando no meio das águas. Eu estou pastoreando, eu estou ensinando, eu estou discipulando. Porque discipulado não é um conjunto de regras, como se diz por aí. Discipulado, irmãos, é uma transmissão de vida. É algo que está dentro de mim, que eu vou injetando nas pessoas, que eu vou passando para dentro das pessoas. Não é com palavras, mas é com atitudes. É com o coração quebrantado. É com o espírito reto. É com santidade na alma. É com santidade no espírito. É com santidade na boca. É com santidade nos olhos. Jesus pegou os homens e caminhava junto com ele. Não era 12. De uma vez só ele enviou 70. Quantos homens Jesus tratou deles? Quantos homens Jesus cuidou deles? Quantos homens? Eu não vou investir porque vai me trair. E daí? Se um trai, 69 é culpado, 100 é culpado porque um não quer. Jesus, ele pegava e trazia. Quantos que foram embora? Mas quantos que ficaram? Ficaram quantos e tantos que o evangelho está aqui hoje. Você está sentado nessa cadeira, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra, porque uns não desistiram, uns não traíram, uns não voltaram, uns não abandonaram, uns permaneceram. E eu e você somos daqueles que vamos permanecer. Por isso eu preciso me entregar, como a Hadassah entregou. A Hadassah entregou por 12 meses. Entregou até o dia que ela foi apresentada ao rei. E quando o rei olhou ela, ele tremeu as bases. Ele ficou... Ele disse: mas que mulher! Essa é minha rainha. Ele babou por Hadassah. Como Deus tem te visto? Como Deus tem olhado para você? Aonde Deus tem te encontrado? O que Deus tem encontrado dentro de você? Que Deus tem encontrado em você, tem tocado o coração dele. A minha entrega muda tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: nós entregamos nossa vida, pode jogar na fornalha. Mas eu nunca vi um que se entregou a Deus que Deus não viesse defendê-lo. Nunca. Deus não vira as costas para aqueles que querem. É um tempo diferente. Nós temos visto muita coisa nesse país. Mas está na hora de nascer uma igreja santa nesse país. Há muitos homens que têm feito besteira nessa nação, muitas mulheres, mas há muitos homens também que têm sido fiel. Eu e você precisamos ser fiel. Nosso país precisa de nós. Nossa cidade precisa de nós. Nossa família precisa de nós. Nossa casa precisa de nós. Esté se entregou. Ela traiu o rei para ela. Ela traiu o coração do rei. Você tem atraído o Senhor com o que você fala, com o que você pensa, com o que você sente. Construir com Deus é quando eu decido me entregar a Deus por inteiro, sem reservas. Quando eu decido dizer não ao pecado, dizer não aos problemas, dizer não às lutas. Olhe para mim, mesmo que a terra esteja árida,
sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma percepção de vida, mas a vida está dentro de você, e aonde você chegar, vai brotar fontes de águas vivas. O Senhor Jesus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu não estou pregando para você algo que eu acho, algo que eu penso, mas eu estou te pregando, ensinando algo que é. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Amados, precisamos nos entregar. Jogue aqui Salmos 27, 4. Salmos 34, 18 e 19. Provérbios 4, 23. Jogue primeiro Salmos 27, 4. 27, 4, primeiro. Salmos. Uma coisa pedi ao Senhor, disse Davi, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, inquirir no seu templo. Como é o teu amor pela casa de Deus? Como é o teu amor pelo Senhor? Pelas coisas de Deus? Você tem coragem de dar, de se entregar? Salmos 34, 18 e 19. Jogue para mim, meu filho. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. 19. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Como está seu coração? Agora, Provérbios 4, 23. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você não pode permitir que nada entre você e Deus. Nada. Nada, apóstolo, nada. Nem sua esposa, nem seu esposo, nem seu filho, nem seu inimigo, nem seus amigos, nada. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quando entendem isso, diz aleluia. Fala comigo, diz: eu preciso me entregar a Deus. Porque quem não se entrega a Deus, entrega a qualquer merda. Quem não se entrega a Deus, entrega ao perigo. Quem não se entrega a Deus, entrega ao capeta. Quem não se entrega a Deus, entrega à aflição. Quem não se entrega a Deus, entrega-se à dívida. Quem não se entrega a Deus, se entrega ao inimigo. Você se entrega a Deus, você se entrega a qualquer merda. Eu te convido a você se entregar a Deus. Segundo pilar da fé. Terceiro, aquela jovem se entrega, se torna rainha. Estava tudo bem, tudo maravilhoso, tudo. Mas de repente começa uma confusão generalizada. E a Bíblia diz que então Mordecai procura Esther e disse: olha, Esther, a coisa está feia, o nosso povo vai morrer. Ela já tinha resolvido a situação dela, ela já tinha resolvido
quando ela decidiu esquecer o passado e se entregar ao rei, a causa do rei, a nobreza. Ela resolveu a vida dela. Mas a Bíblia diz que então vem um grande problema, um grande caos. E eu falo hoje com você, mãe, pense nisso que eu estou pregando. Porque quantas vezes você, como mãe, tem tantas coisas na sua casa, como esposa, como mãe, quantas coisas acontecem. A Bíblia diz que Hadás, ela se quebranta e ela começa a jejuar. E ela diz para o seu primo: vamos jejuar. Então marque o jejum, fala para o povo jejuar, e eu também vou jejuar. Eu quero dizer para você, querido, a esperança se torna o dia extraordinário quando eu decido investir na esperança, quando eu decido ter uma vida de jejum, de busca, de entrega. Como que eu me entrego, apóstolo? Jejuando. Quantos crentes que não jejuam? Quantos crentes que nunca jejuou? Quantos crentes que a sua vida não rompe, mas ele não sabe nem o que é jejum? Falar para ele: vamos jejuar um dia. Ele fala: não, isso não. Falar em jejum, eu quero convocar a liderança para estar comigo dia 29, 30 e dia 1º em Itapuranga, para um grande jejum pela convenção. 40 horas de jejum. Vamos começar na sexta, como nós fazemos aqui. Iremos até o domingo jejuar. Porque o jejum, ele quebra muralhas, ele quebra paradigmas, ele quebra, irmãos, circunstâncias. Tem capeta que só sai com jejum, tem demônio que só sai com jejum. Olhe para mim, tem muito crente, querido, que está envolvido com a situação na sua vida que não rompe, porque você não jejuma, ou você jejuma muito pouco, ou você não jejuma nada. A Bíblia diz que Hadás, ela decide jejuar, ela decide enfrentar. Como que eu construo com Deus? Quando eu decido enfrentar as situações, quando eu decido, irmãos, partir para cima. Crente não pode ficar só na defensiva, não. Crente, ele precisa ir para a ofensiva. Qual é a ofensiva de um crente, apóstolo? Jejum. Jejum. Eu preciso jejuar. Hoje eu vejo os jovens de hoje no jejum. Quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, 17, 18, 19, quando eu me casei com a minha esposa, até lá para os 20 e poucos anos, eu jejuava, irmãos, muito. Eu jejuava muito. Muito. Quando eu aguentei jejum, eu jejuava. Eu jejuava 150, 200 dias sem parar com uma refeição. Uma refeição só. Nós precisamos entender sobre jejum. Tem gente que fala: você não tem medo do capeta. Não tem, irmãos, porque eu sei quem habita dentro de mim, eu sei quem está comigo. Pode vir o que vier, pode chegar o que chegar, pode entrar a capetada que vier, pode estar onde que for. Tem pastor de: não, mas aqui, irmão, e daí? Pai, Deus deixa de ser Deus, pastor Benedito? Se Deus não pode me livrar, irmãos, então que Deus é esse? Deus que me livra só onde que o negócio está o céu. Ah, irmão, que é isso? A Bíblia diz que Ele tem as chaves da morte na mão. Ele domina o inferno, Ele domina Lúcifer. Tudo tem que se dobrar diante do meu Deus, do teu Deus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Agora, muitas vezes você, querido, você não jejua, você não tem vida de jejum. E tem fortaleza que se quebra com jejum. Havia uma perseguição ali, ia matar o povo judeu. E lê a história de Esther na sua casa. A Bíblia diz que então Mordecai, ele convida Esther para um jejum de 3 dias.
E eles começam a jejuar. E depois de 3 dias ela apresenta diante do rei. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Você precisa aprender a correr riscos com Deus. Tem gente que não tem coragem de correr risco com Deus. Ele é crente quando tudo está bem. Quando o negócio começa a apertar, ele fala, não, peraí. Não aguento não. Eu não dou conta mais. Que fé é a tua? Que esperança é a tua? Deus é Deus. Deus é Deus que cuida de ti, que cuida de mim, que cuida de nós. Agora eu preciso construir pelos pilares de Deus. Eu preciso pagar preço. Tem fortalezas que ficam amarrando a vida da gente. Lá no livro de Mateus capítulo 9, verso 14 a 17, eles chegaram em Jesus e falaram assim para Jesus, ó Jesus, os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus virou para ele e falou assim, mas quando o noivo está com ele, não precisa. Mas vai chegar o tempo que eles também vão ter que jejuar. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Não abra mão de nada na tua vida. Não abra. Não abra mão da tua casa. Não abra mão do teu casamento. Não abra mão da tua mulher. Não abra mão do teu filho. Não abra mão. Não abra mão do teu marido. Não abra mão. Não abra, não abra, não abra, não abra, não abra, não abra, não abra. Pague preço, chore, busque, clame. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Tem casamento que é a primeira crise dele, a segunda crise. Vou largar, eu não aguento mais essa mulher. Você cria vergonha na cara, não? Você está faltando a jejuar, rapaz. Você está faltando a jejuar, minha irmã. Vira crente. Ser cheio do Espírito Santo. Qualquer crisolândia, não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais, mas eu estou vivendo já há muitos anos. Por quê? Por que você está assim? Por que você não luta contra isso? Por que você não paga preço? Por que você não envolve com Deus? Muita gente tem envolvido com muita coisa desse mundo, mas não tem envolvido nada com Deus. Quero te dizer uma coisa, irmão. Não abra mão. Não abra mão. Não ceda. A Bíblia diz que Esther, ela jejuou e começou a orar. Fala assim com o teu irmão, diz a oração funciona. Fala assim a história. Mais forte, diga para a pessoa que está do teu lado, diz a história está nas mãos de quem ora. Olhe para mim, a história do teu casamento está na tua oração. A história da tua empresa está na tua oração. A história do teu trabalho está na tua oração. A história do teu sucesso está na tua oração. A tua oração vai mover os céus, vai quebrar as portas de bronze, vai despedaçar o jugo, vai fazer essa terra de ferro se transformar em jardim de glória na tua vida. Oh, xaranacarana séria. Hoje a igreja não ora mais. Hoje o povo de Deus tem orado pouco. Chama o povo para orar, não dou conta. Querido, a palavra do Senhor diz em Mateus 21, 22, tudo que pedir em oração crendo, recebereis. Está lá em João capítulo 14. Se tu creres em mim, farás as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedir em oração, crendo em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedir em oração em meu nome, eu farei, disse o Senhor Jesus. E por que você não ora? Tem gente que fala assim, não precisa repetir a oração não. Orei uma vez, pronto. Ah, bonitão. Você é bonitão demais, hein? Se Jesus, irmão, orava. Jesus, que era Jesus, orava para aguentar o... E você? Sabe o que o inimigo tem sido andar na tua vida? Que você não tem orado. A cama é mais pesada, irmão, do que a unção. O povo não acorda mais de madrugada. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmo, que aqueles que de madrugada me buscam, me acha.
a fila é menor. Eu gosto de orar de madrugada. Tem gente que fala, não aguento. Você não aguenta, irmão, é viver essa vida desgraçada que você tem vivido. Você não aguenta é viver esse pesadelo que você tem vivido. Essa miséria, essa merda de vida. Você precisa, querido, entender que o teu descanso está no Senhor. O Senhor te sustentará. Quem entende isso diz glória a Deus. O Senhor sustenta aquele que ora, aquele que busca, aquele que clama, aquele que chora, aquele que paga preço, aquele que tem comunhão com o Senhor. Você quer ver as coisas acontecendo na tua vida? Ore! Você quer ver a tua vida espiritual mudar? Começa a orar, irmão. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão, não. Por favor, não levanta, não, senão eu vou ficar com vergonha. Quantos minutos você tem orado todo dia? O quê? Precisa? É na igreja que ora. E ainda pode orar só um pouquinho, tá bom, já resolve tudo. Deus é grande demais. Deus te conhece. Olhe para mim. Deus te conhece em secreto. Eu estava falando com um irmão dentro da canoa. Ele ficou maravilhado. Eu disse, mas apóstolo, disse, é assim, irmão. A vida de crente é assim. Quando Josué olha para mim, olha aqui. Quando Josué foi conquistar a terra, Deus fez duas coisas com Josué que eu acho extraordinário. Primeira coisa, Deus falou para Josué assim, vai lá, rapaz. Ele abriu o Jordão. Aí ele falou para Josué assim, vai lá, rapaz. Pega 12 pedras de dentro do Jordão, onde eu abri, e leva lá para fora e faz um altar. Aí Josué perguntou, por que, Deus? Ele disse, quando o povo perguntar para você, o que é isso aí? Você diz, o Deus que nos introduziu nessa terra, e fez os nossos inimigos saírem da terra, foi o que abriu o Jordão. E essas pedras nós tirou de dentro do Jordão seco. Foi Deus. Aí Deus falou para ele, agora, isso é para todo mundo ver. Olhe para mim, as pessoas precisam ver a glória de Deus na sua vida. Tem gente que é crente, Deus precisa ver, as pessoas precisam ver, melhor as pessoas precisam ver Deus na sua vida. Mas também, Deus falou para Josué, agora vai lá fora, pega 12 pedras, e faz um altar dentro do Jordão, e quando as águas correrem, você diz ao povo, existe um altar lá no meio do Jordão. E as águas não vai levar as pedras? Não, vê o altar. Tem um altar lá. Que é isso? Você precisa ter coisas na sua vida que as pessoas não veem, mas Deus vê. Com só entendendo, diz glória a Deus. Só Deus no secreto. Você tem que ter intimidade com Deus. Quem entende? Tem que ter vida, essência de Deus. Última coisa, tinha muita coisa aqui, mas deixa. Quinto, você precisa requerer a promessa. A promessa é para aqueles que a buscam e não desistem. Você precisa esquecer o passado, mas você tem que colocar dentro de você, eu não vou desistir jamais. 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 Essa semana eu estava lendo um livro lindo, maravilhoso, um dos grandes pregadores do Brasil. E
ele estava contando uma experiência. Eu vou fechar contando essa história para vocês. Achei interessante. Isso é o reflexo da vida das pessoas. Pastor Hernani Dias Lopes, ele estava contando o seguinte. Estava dizendo assim, lá nos Estados Unidos, certa vez fez uma experiência, pegou 4 macacos. Pegou 4 macacos, eu não sei se você sabe dessa experiência. Se você não sabe, você vai ficar sabido hoje. Minha esposa que fica brava comigo. Sabido. Você vai ficar inteligente hoje. Olhe para mim. Pegaram 4 macacos e puseram dentro de uma sala, pastor Eduardo. Aí lá no meio da sala, evangelista Jean, eles colocaram, o presbítero Rogério, um pau. E pôs um cacho de banana, madurinho, pastor Benedito. Madurinho lá em cima. E pôs 4 macacos. Deixou os macaquinhos lá. E preparou um guincho de água gelada. Bem gelada. Um guincho de água gelada. E eles ficaram lá de fora. Aí de repente o macaquinho começou a ir. Foi indo, olhando, olhava a banana. Subiu no pau. Aconteceu um guincho de água gelada nele. Voltou para trás. Ficou lá, no cantinho dele. Aí o outro que não tinha levado água gelada. Voltou. E assim os 4 foram. E levou água gelada. Foi primeiro, foi de novo água gelada nele. Ducha gelada, bem gelada. Quase gelo. Isso eu estou contando algo sério, experiência. Não é uma piada, não. Experiência. Que isso sirva para você também. Pegou os 4 macacos. Água gelada nisso. O dia inteiro. Ao que deu à tarde, eles entregou os pontos. Tremendo no cantinho. Um olhava para o outro. Cabisbaixo. No outro dia, sabe o que eles fizeram, Josué? Pegou um outro macaco. Tirou um dos 4 que levou guinchada de água gelada. Tirou. Pegou um que não tinha. Foi lá. Os macacos olhavam as bananas. Aí o que não tinha levado água gelada, aquele foi os 3, foi e pegou ele. Ele não entendeu por quê, mas ele obedeceu. Os 3 convenceu ele que não podia. No outro dia, eles foram lá, tirou outro que levou água gelada e pôs um que não levou. O macaquinho veio correndo. Os 3 foram lá. Um tinha levado água gelada, mas ajudou. Trazer para trás o macaquinho. No cantinho. O dia inteirinho olhando a banana. Mas não subia. Passou-se 4 dias. Eles trocaram os 4 macacos. Tirou os 4 que levou guinchada e deixou os 4 que não tinham levado guinchada. Sabe o que aconteceu? Eles não subiram no pau. Ele não levou água guinchada de água gelada, ele não sabe. Mas ele foi convencido por algo que ele nunca tinha experimentado. Quantas pessoas estão assim? Ah, não deu certo com fulano. Não deu certo com ciclano. E aí? Aqueles 4 macacos, eles só tacaram água em 4, não precisou mais. E foram revezando aquilo. E assim ficou ali por 1 mês. E eles foram trocando os macacos. E os macacos não subiam, porque os outros não deixavam. Aí eu te pergunto, pastor Nivon, lá pelo 30º dia, já tinha trocado macaco quantas vezes? Mesmo assim, eles não deixavam.
eles nunca tinham recebido. Quantas pessoas na igreja têm vivido assim? Deus quer mudar isso na tua vida. Você não pode deixar ser levado por qualquer coisa. Você tem que mergulhar no oceano do Espírito. Deus nunca vai te deixar na mão. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quando entendem isso, diz aleluia. Deus te chama para um tempo. Olhe para mim. Deus te chama para um tempo de entrega. Deus te chama para um tempo de esquecer o passado. Deus te chama para um envolvimento com oração, com jejum e com a promessa. Olhe para mim. Talvez você tenha vivido perto de uma pessoa que nunca jejuou, que nunca orou, e você acha que não adianta. Pessoa que nunca requereu a promessa, e você acha que não adianta. É tempo disso mudar na tua vida. Fazer como Adás. A Bíblia diz que ela jejuou por 3 dias. Ela foi diante do rei. O rei a recebeu. Porque se o rei não estendesse o cetro, era morta. Ela enfrentou o que precisava ser enfrentado. Olhe para mim. Será que você tem enfrentado o que precisa enfrentar? Ir às últimas consequências? Vai ao último, irmão, mas não entrega os pontos. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Talvez a minha mensagem hoje não é agradável para ouvir, mas será agradável para desfrutar, porque Deus tem o melhor para a tua vida, aqui nessa terra e por vir a vida eterna, que essa é maior do que tudo nessa terra. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Apóstolo, eu já lutei tanto, eu já fiz, e daí? Você já levou tanta guinchada, mas o cacho de banana está te esperando. Enfrenta o que for preciso, passe o que precisa passar. Não deixe contaminar a tua mente. Olhe para mim, não deixe prender o que é teu. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Se existe uma guinchada de água fria do capeta, mas existe uma nuvem de glória te esperando. Existe uma chama que vai arder dentro de ti. Existe um calor que é maior do que o calor das nossas lutas, do que os nossos problemas. O fogo de Deus, a glória de Deus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Mas apóstolo, o deserto está escaldante. Eu não sei o que fazer na minha vida. Eu não sei para onde ir. Eu não sei para que lado que eu viro. Eu não sei para que rumo que eu tomo. O Senhor sabe. O Senhor, Ele tem um caminho para o teu deserto. O Senhor tem uma água fresca para o teu ermo. A tua terra seca vai produzir. Aonde que não tem nada, vai começar a dar fruto. Porque o melhor lugar de uma árvore, a melhor cultura de alguém viver, é a cultura do céu. Não existe terra tão boa como a terra do céu. Não existe uma coisa tão grande como as palavras do céu, como a vida do céu, como a plenitude do céu. Não existe um lugar, irmão, que te fará produzir como a grandeza do Senhor na tua vida. Quantos entendem isso, diz glória a Deus. Mas apóstolo, eu tenho passado tanta coisa, eu não tenho conseguido. Mas você vai conseguir. Levante, cante, exalte, louve, busque, creia. O Senhor é contigo, valente. Fique de pé, levante-se diante do Senhor. Creia. Como eu creio que um dia essa igreja vai ser uma igreja de mais de 7.000 pessoas dentro dessa cidade. Eu sei que hoje, quando eu falo isso, muita gente me chama de louco, de doido, de pirado. Mas eu chamo de alguém que tem promessa de Deus. E eu creio na promessa. Eu sei que o caminho é longo. As curvas são muitas estreitas muitas vezes. Os desertos serão grandes, mas todos eles terão um caminho que o Senhor nos dará. Na terra seca o Senhor vai fazer ela produzir. A sua vida vai produzir. Sua casa vai produzir.
Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Eu não vou chamar aqui à frente hoje, mas eu quero convidar você aonde você está. Você vai colocar suas duas mãos no seu coração. Oh, Horikandaranassuri, andanassuri.